Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de live conectando com inteligência, é isso mesmo. Hoje eu quero falar com você como mudar de ambiente. Eu recebo no meu direct muita gente perguntando o que eu preciso fazer para tomar uma decisão, o que eu preciso fazer para mudar de ambiente, o que eu preciso fazer para mudar algumas coisas na minha vida. Então, este é o tema de hoje, como mudar de ambiente. Como funciona este processo, eu quero explicar um pouco para você. Mas antes, eu quero te fazer alguns pedidos. O primeiro deles, você precisa estar inscrito no nosso canal. Então faz a inscrição no nosso canal. E outra, convida mais pessoas para se inscreverem também, para que esse canal possa ser divulgado, para que mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo que compartilhamos aqui. Segundo pedido é que você clique no curtir e compartilhe esse vídeo. Então, o tema de hoje, falando sobre mudança, é um tema que muita gente precisa de ajuda, por isso que eu trouxe ele aqui, mas as pessoas precisam saber que ele está aqui. Como que elas vão saber? Através de você, que vai compartilhar esse vídeo e vai deixar aqui a sua curtida. E o terceiro é que sempre que fizer sentido para você, sempre que você tiver um insight, sempre que vier uma chave nova, que virar uma chave na sua mente, coloca o emoji da lâmpada. Coloca o emoji da lâmpada que eu vou entender que você realmente entendeu o que eu falei e está trazendo para a sua vida e vai colocar em prática, tá bom? Vamos lá? Papel e caneta na mão? Preciso que você coloque aí também de onde você está nos acompanhando, coloca a sua cidade, seu nome, sua cidade, de onde você está nos acompanhando. E para você que assiste depois das 21h05, deixa também o horário que você assistiu. Tem muita gente já colocando, Cleito, estou assistindo de manhã, estou assistindo de madrugada, estou assistindo meia-noite depois que cheguei do serviço. É bacana porque eu gosto de ler os comentários, eu gosto de entender um pouco de como os meus seguidores eles se comportam, como que eles, a que horário que eles assistem, tudo isso para mim é importante, ok? Então vamos lá, gente, hoje eu quero falar com você como mudar de ambientes. Quais são os ambientes que eu quero trazer para você aqui? Olha só, quando a gente fala de ambientes, vamos falar de um novo cenário? Vamos imaginar que você talvez não esteja tão feliz no seu cenário atual, você não esteja tão feliz na vida que você está levando, você não esteja tão feliz com os seus resultados e você sabe que você precisa de uma mudança. Preciso de uma mudança, Cleiton, mas eu não sei como. Então, qual tipo de mudança você está falando, Cleiton? Vamos lá. Eu estou falando aqui de um novo emprego. Eu estou falando aqui de um novo cargo dentro da sua empresa. Você não vai mudar de emprego, mas você quer mudar o cargo dentro da sua empresa. Uma nova cidade, uma mudança geográfica talvez para algumas pessoas. Você mora em uma cidade, você mora em um estado, você quer ir para outro, ou você mora num país, você quer ir para outro. Uma nova casa, uma nova moradia. Tudo isso é uma mudança. Um novo líder, de repente você tem um líder e vai trabalhar com outra pessoa, vai ter um líder novo. Tudo isso vai envolver aqui dentro do que eu vou falar com vocês. Então, são mudanças na sua vida, mudança de ambiente. Desde o líder que era um e agora é outro, de acordo com o líder o ambiente muda também, até mesmo cidade, emprego, qualquer outra situação dentro disso, ok? Então vamos lá, para você entender os tipos de mudança. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, já te expliquei os tipos de mudança, os desafios que você vai enfrentar dentro dessas mudanças. Existem coisas que são inevitáveis, você vai ter que passar por elas. Mas se você não se antecipar, se você não tiver o entendimento correto desse cenário, você pode ter uma dificuldade e isso acabar te prejudicando. Quando a gente fala sobre a desistência que as pessoas fazem, muitas vezes é porque elas não estão preparadas para a situação do dia a dia, para aquilo que acontece. Por quê? Ela gerou expectativa, um tipo de expectativa, e a realidade foi outra. Então isso aqui também é importante você entender. Então vamos lá, quais os desafios que você vai enfrentar? Primeiro, todo tipo de mudança que for acontecer, uma das primeiras coisas que vai aparecer é a insegurança. Vai vir a dúvida junto com a insegurança. Então você vai falar assim, poxa, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que esse é o melhor momento? Será que essa é a decisão correta? Vem uma insegurança. E se você não trabalha a insegurança de uma maneira correta, sabe o que acontece depois? Começa a vir o medo. O problema é que junto da insegurança vem o medo, e quando o medo chega, ele vai acabar te paralisando. Quem aqui já passou por isso? Escreve aqui nos comentários. Quem já passou por isso? Você queria tomar uma decisão, você não fez, não tomou essa decisão,
E ela começou como uma dúvida, como uma insegurança, e depois foi potencializando, e quando você menos percebeu, o medo já tinha se instalado, e esse medo já estava dominando você a ponto de você não conseguir tomar essa decisão. Quem já passou por isso? Coloca aqui, Cleito, já passei por isso. A insegurança já me paralisou, o medo já me paralisou. A dúvida, olha só, dúvida, insegurança e medo, 3 coisas que paralisam a pessoa diante de uma decisão que ela quer tomar. Então, só que isso aqui é inevitável. Começa na dúvida. Se você não resolver a dúvida, vai para a insegurança. Se você não resolve a insegurança, vai para o medo. E o medo, quando chega, se instala, te paralisa. Dificilmente, quando o medo chega, você consegue se libertar sozinho. Por quê? Porque se na insegurança você não conseguiu resolver, da insegurança para o medo é muito mais rápido. Isso aí vai potencializar, isso vai te paralisar. Então, isso daqui é importante você entender. Então, olha só, dúvida, medo e insegurança são inevitáveis. Outra coisa, as suas crenças, o seu filtro mental, as coisas que você tem medo. Tudo isso vai potencializar o que a gente falou anteriormente, o medo, a insegurança e a dúvida. Então, isso daqui é importante. Outro ponto, quando a gente fala de dúvida, sabe um medo que você tem? O medo do arrependimento. Cleito, mas e se eu sair da minha cidade e me arrepender depois? E se eu sair do meu trabalho e me arrepender depois? E se eu for promovido e me arrepender depois? Então, esse arrependimento também te paralisa. Olha só quantos pontos te paralisam diante de decisões como essa. Isso daqui, eu preciso que você tenha esse entendimento. Porque quando você pega todos estes pontos, dúvida, arrependimento, insegurança, medo, sabe o que você faz? Você desiste. Quando você pega esses pontos, começa a colocar ele, trazer ele para a sua vida, você desiste. Sabe por que você já desistiu de muita mudança na sua vida? Por isso. Ou porque era uma dúvida muito grande, ou porque você tinha medo de se arrepender da decisão, ou porque você simplesmente tinha medo de cometer esse erro, achando que não era o momento, ou a insegurança. Pode ver quantas decisões você já deveria ter tomado e que você desistiu. Neste momento eu queria que você fizesse essa reflexão. Inclusive, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo precisam tomar decisões hoje, coisas que já vem te incomodando há um tempo, mas você não tomou ainda. Por quê? Um desses sentimentos está te tomando, um desses sentimentos está te paralisando. Uma outra questão aqui, deixa eu explicar para você numa mudança, é a instabilidade emocional. Existem decisões que para você tomar, olha só, você precisa de uma segurança emocional. Então é mais ou menos assim. A maioria das pessoas, a segurança emocional dela está nas finanças. Então assim, se eu tiver com dinheiro eu faço, eu tomo essa decisão, para mim é fácil. Não é bem assim, tá? Outras pessoas, a segurança emocional dela está em outras pessoas. Então, exemplo, se a minha esposa me apoiar, eu vou fazer. Se o meu marido me apoiar, eu vou fazer. Se o líder falar que eu consigo, eu vou fazer. É a sua segurança emocional. E essa instabilidade emocional, ela te paralisa. Ela te prejudica. Por quê? O ser humano ele tem dificuldade em lidar com a instabilidade. Pode ver. Então, o que está te paralisando na decisão que você precisa tomar, ou o que te levou à desistência, muitas vezes é a instabilidade emocional. Você não se sente bem. Aquilo mexe com você, você não se sente seguro. Por isso que você tem sempre uma segurança emocional, que se aquilo acontecer, você toma decisão. Então, estou te trazendo essa clareza porque para você que precisa fazer uma mudança, para você que tem que passar por um processo de transição, para você que já está há um tempo querendo fazer algumas coisas e não consegue. Aqui é a dica para você. A aula de hoje é para você. Então reflita sobre isso. Se você não está passando... Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Eu quero que você faça um exercício. Quais foram as decisões nos últimos tempos que você precisa tomar e você não tomou? Não sei se é mudança geográfica, não sei se é mudança de emprego, não sei se é mudança, você ser promovido dentro do seu trabalho, não sei se é uma mudança de cidade, pode ser de estado, não importa qual seja. Quais são as mudanças que você precisa passar e que você não conseguiu? Faz uma leitura sobre esses pontos que eu já compartilhei com você. Eles vão te ajudar a decidir da maneira correta. Vamos lá? Agora eu quero trazer para você aqui 7 pontos dentro desse processo para te ajudar nessa tomada de decisão.
Olha só, hein? Primeiro você vai fazer aquela análise que eu te falei, o exercício, quais são as mudanças que eu precisava ter feito e eu não fiz, e agora eu vou te trazer 7 pontos que vão te ajudar dentro desse processo, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, oração. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é oração. Então, você vai fazer uma oração pedindo uma direção para Deus se realmente essa é a decisão correta que você precisa ter. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre a oração. Olha só, de repente Deus te tira de um lugar e te leva para outro, ok? Quando você saiu daquele lugar, você sentiu, você sabia que era Deus. Você tinha certeza que foi Deus que te levou. Ok? Beleza. Só que quando você chegou, você está enfrentando muitos desafios. Você está enfrentando uma série de coisas que você não imaginava. Então, eu preciso que você reflita aqui. Se Deus te tirou de onde você estava e te trouxe para cá, por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em voltar? Você acredita mesmo que Deus tiraria você de um lugar, traria para o outro e depois mandaria você de volta? Cleiton, mas então me explica sobre isso, porque eu estou passando por algo muito parecido. Então, dentro deste processo, Deus está te preparando, porque Ele tirou você daqui e trouxe para cá, agora Ele começa a te preparar para algo maior, é um processo. Mas existem coisas que Ele está falando com você e você não está entendendo. E por isso que você está inserido no processo. Jamais Ele tiraria você de um lugar, pelo menos na Bíblia, eu não me lembro, não me recordo, de situações onde Deus tirou a pessoa de um lugar, levou para outro e depois mandou de volta. Não, volta porque eu me arrependi, não era para você ter ido para aí. Eu achei que ia dar certo e não deu. Eu nunca vi isso. Então você tem que pensar o seguinte, peraí, se Deus me tirou e eu sei que foi Ele que abriu essa porta, o que está faltando? O que eu preciso fazer? Por que eu ainda estou nesse processo? Por que as coisas não estão mais tranquilas como eu gostaria? É importante você fazer essa reflexão. Então, dentro deste processo, o que precisa acontecer para você realmente fazer aquilo que precisa ser feito? Por que você está nesse processo? Tem algo que Deus está falando e você não está entendendo. Okay? Então, primeira coisa, oração. Cleiton, orei e Deus não respondeu. Se Deus não respondeu, não faça. Só tome decisões depois de uma oração quando você tiver certeza. Não, eu senti, Deus falou comigo. É uma direção. Não, Ele não falou nada. Não falou nem que sim, nem que não. Então não faça. Não faça. Isso aqui você precisa entender. Segundo ponto, aprenda a lidar com a insegurança e o medo, porque elas sempre vão aparecer na sua vida. Toda vez que você precisa tomar uma decisão, a insegurança, a dúvida, aqueles pontos que eu trouxe, insegurança, medo, dúvida, crença, arrependimento, todos eles vêm. E você precisa aprender a lidar com isso. Pode ver, não é a primeira vez que você está se deparando com a insegurança. Não é a primeira vez que você está se deparando numa situação onde você não sabe o que fazer. É normal. Toda vez que você vai mudar de nível, toda vez que você precisa mudar algo na sua vida, eles vão aparecer. Entenda isso. Por isso que você precisa aprender a lidar com eles. Você não pode achar que, Cleiton, me dá a fórmula para eu nunca mais ter medo, para eu nunca mais me sentir inseguro. Não, a insegurança é algo que vem muito do autoconhecimento. Quando ela começa a surgir, se você realmente pratica o autoconhecimento, você consegue se confrontar, vamos dizer assim, realizar um confronto interno, onde você vai se questionar sobre alguns pontos, para que ela não tome força, para que ela não cresça, mas uma vez que ela cresce, ela te leva para o medo. Se você não aprender a lidar com isso, todas as vezes que você estiver diante de decisões importantes, você vai perder muito tempo. Olha só, quanto tempo você já deveria ter tomado a decisão e não fez. Só que esse é um padrão que vem se repetindo na sua vida e você nunca percebeu. Uma decisão que poderia ser tomada em uma semana, já fazem 6 meses que você não fez. Tem pessoas que fazem anos que ela não fez. Sabe uma coisa que você não parou para pensar? E eu queria que você refletisse agora sobre isso. Domingo eu estava no culto e o pastor falou uma coisa e realmente aquilo mexeu comigo. Deus está sempre em movimento. Então olha só, quando Deus te dá uma direção, quando Deus fala algo com você, se você demora para fazer aquilo, se você perde o time daquilo, e a Bíblia fala sobre perder o time das coisas, Deus já mudou. O problema é que você pode estar há 6 meses de tomar uma decisão sem perceber que Deus te pediu isso há 6 meses atrás. Hoje ele já tem uma nova direção para você e ele não pode passar porque você não fez o que era para ter sido feito. Já mudou e você está paralisado lá.
Então, é importante você refletir sobre isso. Espera aí, o que está me paralisando? Porque olha só, talvez você vai fazer hoje algo que já não vai ter tanto efeito porque você perdeu o time, porque você não está atualizado, você não está atento, você não está sensível. O medo e a insegurança estão te paralisando e isso está te prejudicando. Então aprenda a lidar com eles. O terceiro ponto que eu anotei aqui vai te ajudar a aprender a lidar com eles. Como? Tendo clareza do novo cenário, tendo mais foco. Mas não é uma clareza onde você vai entender tudo. Por quê? Quando Deus pede para você tomar uma decisão, Ele não te traz a clareza de tudo. Ele só fala para você, olha, eu tenho algo maior para você lá em cima. Para você chegar até lá em cima, você não sabe o que vai acontecer no caminho. Não é essa clareza que eu estou falando. Essa clareza aí, você tem que obedecer. Quando Deus te dá uma direção, você obedece. Clareza e foco é o seguinte. Vamos lá, algumas perguntinhas simples. Qual a pior coisa que pode acontecer? Quais são os problemas que podem surgir? Quais são os imprevistos que eu posso ter? Se eles surgirem, se esses problemas surgirem, se surgir imprevisto, eu sei lidar com isso? Eu já fiz isso no passado? Se tudo der errado, qual a decisão? O que pode acontecer? Exemplo, vamos imaginar, você está numa cidade e você vai para outra. Se tudo der errado na outra cidade, o que pode acontecer de pior? De pior você tem que voltar. Se eu tiver que voltar, não, mas aqui eu estou deixando amigos, aqui eu estou deixando família, aqui eu estou deixando as portas abertas, aqui eu já deixei um legado, as pessoas já me conhecem. Olha só, isso vai te trazer mais clareza e talvez traga a segurança emocional que você precisa e vai impactar diretamente no seu medo e na insegurança. Fica mais fácil tomar decisão. Porque se você olhar a decisão que você precisa tomar hoje, talvez você já passou por algo parecido no passado. E não se recorda, porque você não parou para analisar realmente o cenário. Então, às vezes você já passou por coisas parecidas, foi lá, passou, venceu e avançou. E hoje está paralisado. Eu quero que você reflita sobre isso. Então, essa clareza te ajuda a estar em movimento, te ajuda a avançar, te ajuda a tomar a decisão. Ok? Vamos lá. Quarto ponto. Equilíbrio. Tem equilíbrio. Olha só, quando a gente fala de uma tomada de decisão, o equilíbrio é importante. Da mesma maneira que tem pessoas que demoram muito para tomar uma decisão, tem pessoas que já não pensam muito. Ela teve uma ideia, ela vai lá e faz. E aí, quando ela tem certeza que é aquilo, sabe o que ela quer fazer, ela quer abandonar tudo e só fazer aquilo. Nem sempre é assim. Quando eu tive certeza que eu estaria no instituto, no ministério, focado 100%, me dedicando como eu faço hoje, eu passei 2 anos e meio ainda trabalhando na antiga empresa que eu trabalhava, até Deus realmente falar, pode sair. Eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida, eu já sabia que aquilo tinha uma ligação com o meu propósito, eu já sabia, que Deus já tinha me mostrado, que eu ia fazer o que eu faço hoje. Mas Ele não autorizou, eu fiquei mais 2 anos e meio. Sabe por quê? Porque durante esses 2 anos e meio, Deus foi me preparando, foi me forjando, foi ajustando, foi alinhando o que precisava ser alinhado. E se eu tivesse largado o emprego e falasse, Thiago, estou aqui. Não, eu não estava preparado ainda para muita coisa. A chance de dar errado, 100%. Então tem um equilíbrio. Peraí, eu tive uma ideia, eu vou tomar essa decisão, mas eu não posso abandonar o que eu já faço. Eu não posso simplesmente abrir mão disso aqui. Então eu começo algo novo. Claro, aqui eu estou falando de projetos, eu estou falando de coisas novas. Se é uma cidade, não tem como. Mas eu não posso esquecer que aqui tem aqui uma história, tem algumas coisas que aqui estão funcionando. Então, este equilíbrio é importante. Você não pode ficar paralisado, mas você não pode simplesmente virar a página, esquecer tudo e avançar. Não, não é assim. Porque para algumas decisões que você vai tomar, você ainda vai precisar fazer o que você faz hoje e aos poucos vai ter essa migração. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, tenha atenção sobre isso. Quinto ponto, não se preocupe com seus erros. Um dos motivos que mais paralisa... Desculpa, pessoal. Um dos motivos que mais paralisam as pessoas é o medo de errar. Gente, ninguém gosta de errar. Isso é fato, vocês sabem. Eu não gosto de errar. Por isso que eu estou sempre observando as pessoas e onde eu entendo que tem um aprendizado, que alguém fez algo que não foi legal, eu aprendo com essa pessoa. Mas eu não vou deixar de fazer algo simplesmente porque eu estou com medo de errar. Os erros são inevitáveis na nossa vida. Eles vão acontecer. O problema não é o erro, o problema é você permanecer nele. Esse é o problema. O problema é você estar errando e as pessoas estão te sinalizando e você não enxerga, você não entende isso.
Isso não. Agora errei, identifiquei, aprendi, aqui eu não vou errar mais. Quantos erros eu já cometi que eu compartilho com vocês? Quando eu não tinha inteligência emocional mesmo, quando eu não tinha controle das minhas emoções, eu não tinha um equilíbrio emocional. Quantas coisas eu já fiz, só que olha só que interessante, esses erros servem de base hoje para eu poder ajudar muita gente, ajudar muitas pessoas. Mas eu nunca imaginei que os erros que eu estava cometendo no passado, um dia me ajudariam a ajudar outras pessoas. A experiência, a autoridade que você tem são de batalhas vencidas. E a maioria delas em erros que você cometeu. Então quebre isso na sua vida. Não é que você vai sair errando também. Não, o Cleiton falou que não tem problema de errar. Vamos fazer um monte de coisa. Não, não falei isso. O que eu falei para você é que o medo de errar está te levando a cometer o maior erro que você está fazendo nesse momento. O medo de errar está fazendo com que você cometa o maior erro diante da decisão que você precisa tomar. Porque o fato de você não tomar essa decisão está sendo um dos maiores erros que você está cometendo. Reflita sobre isso daqui. O medo de errar está impedindo você de tomar uma decisão e esse é o maior erro que você está cometendo. Preciso que você reflita sobre isso, ok? Sexto ponto, cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Vou te explicar por quê. Nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo vai te apoiar. Nem todo mundo vai trazer o incentivo que você precisa. Então você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que estão do seu lado. Às vezes você compartilha algo com uma pessoa, espera dela um incentivo e não vem. E isso acaba impactando na sua decisão. Isso acaba sendo decisivo. Então muito cuidado com as amizades. Poucas pessoas realmente vão chegar para você e vão te incentivar e falar, olha, essa é a melhor coisa que você vai fazer. Essa é a melhor decisão. Boa parte vai ouvir, não vai falar nada. E alguns vão chegar e falar assim, eu acho que você não deveria fazer isso. Porque ele está olhando com os olhos dele, com a ótica dele. Ele não consegue olhar com os seus. Você sabe o que é melhor para você, depois de uma oração, depois de uma direção de Deus, só que quando você compartilha com algumas pessoas, ela não sabe. Por quê? Ela sempre vai olhar com a ótica dela, não com a sua. Então precisa tomar cuidado com as amizades. O quanto realmente o que a pessoa está falando para você tem coerência, o quanto realmente o que ela trouxe para você pode acontecer, ou simplesmente porque ela não quer. Existem pessoas que de maneira inconsciente ela não quer que você saia do lado dela, porque ela gosta muito de você. Então ela fala, não, não muda não, fica aqui. Não, você não pode sair daqui não, você é importante aqui dentro. Porque ela gosta de você. E ela não percebe que ela pode estar falando algo que está prejudicando o seu futuro. Então, tenha muita atenção com as amizades, ok? E o sétimo ponto, cuidado com o que você compartilha. Pare de falar para as pessoas o que elas não precisam saber, gente. Eu falo muito isso aqui. Eu aprendi isso com o Thiago e falo isso aqui direto. Pare de compartilhar coisas que as pessoas não precisam saber. Primeiro, porque elas não têm maturidade para lidar com isso. Segundo, elas não têm a sua ótica, elas não enxergam como você. Terceiro, aquilo que você tem com você, o que você tem no seu coração, é o que Deus tem para você e não para ela. Por isso que você não pode ficar compartilhando. Os sonhos que Deus coloca no meu coração, que Ele permite que eu tenha, são em cima daquilo que Ele tem na minha vida. Se eu for falar para você, muita coisa não vai fazer sentido. Por isso que eu não posso compartilhar. Primeiro que as pessoas não vão entender, segundo não tem maturidade, terceiro é o que Deus tem para mim, não é para ela. Então, você precisa ter esse entendimento. Até quando você vai ficar compartilhando coisas com as pessoas que elas não precisam saber? Que não vai agregar nada na sua vida, que não vai mudar nada, pelo contrário, vai te trazer problema. Sabe as pessoas que têm inveja de você? Muitas vezes é porque você compartilha coisas que não deveria. Sabe os ataques que você recebe no seu dia a dia? Compartilhou, falou coisas que não deveria. Quando uma pessoa quer te irritar, o que ela faz? Vai no seu ponto fraco. Quem foi que falou para ela do seu ponto fraco? Foi você. Então você acaba dando munição para as pessoas para elas te prejudicarem. Porque você acaba falando coisa, a pessoa não tinha nada contra você, mas quando você chega no ambiente você fica falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu comprei isso, comprei aquilo, você mesmo, a pessoa olha para você e fala, nossa, fulano está se achando. Simplesmente porque ela estava quieta, você chegou e falou algo que não deveria ter falado. Então reflita sobre isso, aqui é importante você refletir.
O que você anda falando por aí que está te prejudicando? O que você anda falando por aí que está trazendo para você algo extremamente negativo? O que você anda falando por aí que na hora que você fala, a pessoa em pensamento fala assim, ó, duvido, vai nada, sem ter condições não. Você fala assim, eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar para outro estado. E a pessoa aqui, ó, duvido, vai nada. Quando você fala, a pessoa fala assim, ó, vai não, você vai ver que não vai conseguir. Você esquece que o mundo espiritual se move por palavras. Quantas bênçãos podem estar retidas simplesmente por coisas que você falou com as pessoas que não deveriam ouvir? Então você tem que ter esse cuidado. Porque quando você sai, você compartilha uma coisa, você sai, você não sabe o que as pessoas ficam falando. A pessoa pode estar te amaldiçoando sem você perceber. Não estou falando assim de amaldiçoar diretamente, indiretamente. A pessoa fala assim, ó, não vai. Essa pessoa aí não consegue. Olha, nunca foi ninguém, nunca fez nada de importante, por que acha que vai conseguir agora? Daqui a pouco você vai ver, vai voltar com a mão na frente e outra atrás. Ó, a pessoa profetizando coisas negativas sobre a sua vida. E você nunca parou para pensar nisso. Por isso você tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você fala. Vai gerar um desconforto, vai gerar um sentimento de inveja. Gente, nós temos, se você pegar na Bíblia, José passou por isso. José, quando ele teve o primeiro sonho, ele foi correndo compartilhar com os irmãos. Os irmãos, a Bíblia fala que os irmãos sentiram inveja, ficaram irados com ele. Não gostaram do que ele fez, do que ele falou. E ele tão desatento, que depois ele teve outro sonho, contou de novo. Até o pai chamou a atenção dele. E você não percebe, você pode estar fazendo como José, compartilhando coisas que não era para compartilhar. Gente, ó, pensa o seguinte, se fosse para essa pessoa ficar sabendo, Deus tinha te revelado em público. Deus te revelava no culto, Deus te revelava no trabalho, na frente de todo mundo. Chegava um profeta, Deus usava uma pessoa para falar com você. Tudo aquilo que Deus te revela no secreto, você nunca parou para pensar? Será que tem alguma coisa aqui? Se Deus me falou no secreto, lá no particular, falou lá no meu quarto, então é isso, Cleito. Quando Deus fala com a gente no secreto, quando Deus fala no nosso quarto, é porque não é pra gente ficar falando para outras pessoas? Caiu a sua ficha agora? Quando você quer contar um segredo para alguém, você fala assim, fulano, você faz uma live, igual você fala assim, fulano, quero contar um segredo para você. Você faz isso? Não. Você chama a pessoa de canto. Primeira coisa que você fala, vou falar um negócio para você, mas você não conta para ninguém. É assim ou não é? Você não percebe que com Deus não é diferente. A diferença, sabe o que é? Que Deus não fala para você, vou falar para você, mas você não conta para ninguém. Porque ele entende que se ele está com você no secreto, se ele já está te levando num canto para poder falar isso, e mesmo assim, você, por não ter um controle emocional, uma necessidade emocional, por alegria ou por raiva. Tem muita gente que compartilha as coisas porque está com raiva da outra. Não, vou dar uma cutucada aqui porque só para ela me desprezou, ela já me rejeitou. Tô indo para outro lugar. Vou ser promovido. Tipo assim, mandando indireta para a pessoa. O maior prejudicado é você, não é a pessoa não. Você acha que a pessoa vai ficar agora, tá se remoendo lá, só porque eu vou ser promovido ela não vai. Não vai nada, a pessoa está falando mal de você. Quantas vezes você já se prejudicou por coisas que você falou? E você sabe que o Espírito Santo te sinalizou depois. Tanto que, se você não está atento, eu já passei por isso várias vezes, veio para falar, na hora o Espírito Santo falou, fica quieto. Eu senti, fica quieto. Aí eu fiquei. Como também o contrário, veio para falar, o Espírito Santo falou, fica quieto, eu falei, me dei mal depois. Já aconteceu várias vezes isso também comigo, de falar coisas que não deveria. Então, esteja atento. Pare de compartilhar o que as pessoas não precisam saber, ok? Gente, olha só. Hoje nós falamos sobre mudança. Como mudar de ambientes. O processo da mudança. Como ele funciona. Essa aula aqui ela vale você assistir mais uma vez. Porque tem muita coisa importante. Eu falei dos desafios que vão aparecer e eu trouxe 7 pontos dentro desse processo de mudança. A oração, para você estar em obediência. E a oração não é só depois que você toma a decisão não, tá? Oração depois que você toma a decisão no dia a dia, para você permanecer na obediência. Não é só para você estar, para você permanecer, ok? Aprenda a lidar com a insegurança e o medo. Eles vão aparecer, assim como a dúvida, assim como o arrependimento. Isso é comum. Clareza no novo cenário. Quando você tem a clareza do novo cenário, isso facilita para você. O equilíbrio
Não queira também sair abandonando tudo que você já fazia só porque você decidiu fazer aquilo. Tem processos que eles são um pouco mais demorados, é uma transição, é aos poucos. Tenha equilíbrio, que nem eu trouxe. Não se preocupe com os seus erros, porque eles vão acontecer, são inevitáveis. Isso aqui é importante. Cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que convivem com você, cuidado com as pessoas que estão sempre ao seu lado. E também cuidado com o que você compartilha. Isso aqui é importante, tá, gente? Então, se você pegar esses 7 passos aqui, toda vez que você precisar de uma mudança, toda vez que você precisar realizar algo, esses 7 passos vão te ajudar, tá bom? Pega esse link, compartilha. Gente, essa aqui é uma aula que você assiste em família, já falei isso para vocês. Mais pessoas precisam ter acesso a esse canal, tem muito conteúdo bom aqui para a família. Por que para a família? Olha só a idade que você tem hoje, se você tivesse esse conhecimento com 15, 16 anos, com 12, 13, dependendo do seu desenvolvimento. É isso que você tem que pensar, entendeu? Então, compartilhe com o máximo de pessoas. Que mais pessoas possam se inscrever nesse canal. Compartilha nos grupos de família, no grupo da sua empresa. Essa é uma aula para você compartilhar no grupo da sua empresa. Realiza reuniões, tira foto, marca lá Cleiton Pereira, ó, treinamento com a sua aula, para eu poder repostar. Então, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Que Deus continue te abençoando a cada dia mais, te dando sabedoria, discernimento e entendimento, para que você consiga pôr em prática tudo aquilo que você vem aprendendo. Não somente para mudança na sua vida, mas para impactar a vida das pessoas que convivem com você. Deus abençoe a todos e até a próxima.